15 suculentas coloridas de sol pleno. Este é o tema do vídeo de hoje. Muitas pessoas me perguntam o que a gente faz para poder deixar as nossas suculentas tão coloridas. Já me perguntaram se eu utilizo beterraba. Já me perguntaram também se eu utilizo o sal amargo, que é aquele sal de magnésio. E na verdade não tem segredo nenhum para poder você colorir as suas suculentas naturalmente. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Visto do Bem. Quem está falando aqui é o Marcos. Eu espero que você esteja muito bem. E aí, você também gosta aí das suculentas bem coloridas? Bem vermelhas, bem laranjas, bem coloridonas mesmo, né? Porque quando a gente fala em coloração, a gente imagina logo um vermelho, um laranja, mas tem a coloração de todos os tons, de todas as nuances em se tratando das suculentas. Começando então pela Peach Pride, que é a primeira do vídeo de hoje, que é uma suculenta que você adaptando ela ao sol aos poucos, ela já vai crescendo, ficando colorida, e também as mudinhas que vão saindo pelo caule já vão crescendo com a mesma coloração da planta mãe. Quanto mais sol ela toma, mais colorida ela fica. A Peach Pride é uma suculenta de sol pleno que depois de adaptada pode tomar para mais de 5, 6 horas de sol tranquilamente. Quanto mais sol toma, mais colorida ela fica, tanto a planta mãe quanto as mudinhas. Como você pode ver aqui, ó, já tem aqui algumas folhas bem coloridas, as folhas de baixo, e tudo de forma bem natural, porque é só mesmo coloração de sol. Seguindo já para a segunda suculenta do vídeo de hoje, que é a Letícia. A Letícia também, ela já vai crescendo, ó, pegando essa tonalidade meio avermelhada, meio amarelada, até ela chegar num ponto em que ela fica mais vermelha mesmo. Mas ela fica entre os tons verde e vermelho. E é uma suculenta que em qualquer tonalidade, em qualquer nuance dela, ela é bem colorida, porque até mesmo quando ela está totalmente verde, é um verde bem acentuado mesmo. E muitas vezes a gente até pensa quando vê a suculenta no vídeo que a gente fez algum artifício. Mas eu posso garantir para você que pessoalmente ainda ela está mais colorida do que aqui no vídeo. A terceira suculenta que fica bem colorida com o sol pleno é a jadeíta. Embora as nossas aqui nós preferimos elas cultivadas ao sol da manhã. Então elas tomam aí umas 5 horas do sol da manhã mesmo. Mas mesmo assim ainda ficam bem coloridas, bem estressadas e com essa coloração bem bonitona. Temos alguns exemplares, alguns vasos aqui. Cada vaso fica num local, então cada suculenta em cada vaso ela pega uma tonalidade diferente, porque isso vai depender também do substrato que ela foi plantada, que nem sempre é o mesmo substrato com o mesmo adubo naquele momento, porque aqui a gente faz o substrato e usa o adubo que tem no momento daquele substrato que está sendo feito. Então, às vezes tem farinha de osso, às vezes tem torta de mamona, às vezes tem NPK. Então, a gente faz essa variação de adubo. Então, o adubo também ele interfere aí na coloração da suculenta. Mas o que faz a suculenta ficar colorida mesmo é a exposição dela ao sol. Mas as 15 suculentas que eu separei para o vídeo de hoje, como o caso dessa jadeíta mesmo, são suculentas que uma vez ou outra elas ficam mais coloridas. Então vai depender aí do clima, né, em relação ao frio, ao calor, mas o que faz colorir mesmo é o sol. Outra suculenta também que pega uma coloração incrível em todas as estações do ano é essa daqui, que é a orelha de elefante. Essa daqui ela está com essa tonalidade agora, neste momento, uma mistura aí de laranja, amarelo, vermelho. Mas eu tenho uma outra aqui no cultivo, que ela está bem vermelhona mesmo, porque ela estava num local com menos substrato. E olha como que ela está bem estressadona, bem vermelhona mesmo. Parece uma pintura. Mas de qualquer forma, em qualquer situação, em qualquer estação do ano, pode ter certeza que depois que você acertar no cultivo dela, ela fica com a coloração muito bonita. E aproveitando que está aqui ao lado, já vou para a de número 5, que é a Vivem, que também é da família da orelha de elefante. Essa daqui, essa é exagerada de colorida,
em qualquer estação do ano também. Quanto mais sol ela toma, mais colorida ela fica. Sabemos que ela é uma suculenta considerada aí mais comum pelo fato de o tanto que ela multiplica. Aqui no nosso cultivo mesmo, a gente costuma falar que ela já está virando até capim de tanto que tem, mas ela deixa qualquer arranjo que a gente coloca ela bem mais bonito, bem mais colorido e bem mais interessante. Então a gente tem ela aqui para todo lado no cultivo também, porque a gente gosta muito dessa cor dela, bem vermelha mesmo. Seguindo aqui então para a suculenta de número 6, que é a Red Tips, que também é uma suculenta que fica bem interessante, com essas pontas bem vermelhas dela. E essa coloração é meio que natural dela, porém ela fica mais acentuada, tomando mais horas de sol. Aqui a gente procura dar aí as primeiras horas do sol para as suculentas em geral, mas algumas acabam tomando mais horas de sol, como é o caso dessa daqui, que toma aí para mais de 6 horas de sol, principalmente o sol da manhã todo, e ela está aqui cada dia mais bonita, mais coloridona, e tem desenvolvido muito bem no nosso cultivo dessa forma. E seguindo aqui para a 7ª suculenta colorida de sol pleno, que é essa daqui, que é a Darth Vader. Aqui no nosso cultivo também está na mesma baciada aqui, então ela toma aí para mais de 6 horas de sol todo dia, e está aqui ó, bem coloridona. Então assim, a suculenta, a gente sabe que o que faz ela ficar colorida é o sol, porque eu tenho uma outra muda dessa mesma planta num local que toma menos horas de sol e ela está bem menos colorida do que essa. A 8ª suculenta também, que fica bem colorida de sol praticamente o ano todo aqui no nosso cultivo, é a Mini Belly. Tem essa aqui que é uma muda mais velha, ela já está mais rústica aqui no nosso cultivo, então ela está bem mais estressadona e bem mais coloridona também. Chegou para nós há poucos dias uma outra que ela veio identificada também como Mini Belly. Muitas pessoas ficam na dúvida se é a Mini Belly ou se é a Mayalen, mas eu acredito que seja a Mini Belly mesmo pela formação de caule dela, que é bem semelhante. Essa daqui ela já está tomando mais sol, então ela já está ficando bem mais colorida também. E o bom delas é que elas multiplicam muito, dão muita muda, então é fácil a gente encher aí um vaso e uma floreira dela mais rápido, pelo tanto de muda que ela vai liberando, ó. Mas em relação à coloração, é sol mesmo. Quanto mais expostas ao sol, mais coloridas elas realmente vão ficando. E já seguindo para a suculenta de número 9, que é a patinha de urso, é uma suculenta bem colorida de sol também. Quanto mais sol ela toma, mais colorida ela vai ficando, com essas patinhas bem coloridas, como se fossem pintadas à mão mesmo, e de tão bonita que vai ficando. E aproveitando aqui essa suculenta, para poder responder sobre a questão que me perguntam se a gente utiliza a beterraba para colorir as suculentas. Eu já ouvi dizer que a beterraba realmente tem nutrientes que são bons para ser usado nas plantas, mas o que faz a coloração aqui mesmo é realmente o sol. Posso garantir para você, porque essas aqui que eu estou mostrando hoje, eu nunca coloquei beterraba nelas e elas são todas coloridas, como é o caso dessa de número 10 aqui, que é o Sedum obeso. Esta floreira mesmo eu adaptei ela aos poucos ao sol e hoje ela já fica num local que ela toma para mais de 7 horas de sol durante o dia, que ela toma praticamente o sol do dia todo. E é por isso que ela está aqui ó, com essa coloração bem forte. Então lembrando sempre a você aí que está começando no cultivo, que é novo e nova no cultivo, é importante adaptar aos poucos e depois quanto mais sol a sua suculenta toma, mais compacta ela fica e mais colorida ela fica também, se ela for realmente de sol pleno. Quanto ao sal amargo, o sal de magnésio aí, eu também já vi muitos vídeos falando que é bom aplicar, provavelmente deve não fazer mal nenhum para a planta, porque eu já vi profissional da área ensinando a usar. Acredito que tenha os benefícios, mas a coloração das suculentas realmente você não precisa de nada artificial ou não precisa nem de nada para poder reforçar as cores, porque se a suculenta realmente tiver pigmentação para ficar colorida, é só mesmo a exposição do sol já é o suficiente para ela ficar bem colorida. E a suculenta de número 11 então, já estou mostrando aqui que é o Sedum bronze. Tenho aqui algumas floreiras com Sedum, tem algumas cuias
com o Sedum Bronze. Fiz há poucos dias agora aí uma garrafa PET também com o Sedum Bronze, com o Francesco Baldi, que são suculentas também que ficam bem coloridas, expostas ao sol. Aqui mesmo ó, tem Sedum Bronze, Francesco, tem Pálida, Pink Pride, Antiqua. Todas essas são suculentas de sol pleno e que ficam coloridas pelo sol o ano todo. E eu posso garantir para você que você realmente não precisa usar de nenhum artifício para colorir suculentas. É só mesmo a questão de cuidar bem cuidado e expor ao sol aí para mais de 5 horas todo dia. Como é o caso da de número 12 do vídeo de hoje, que é a Pulvinata Rubi. Essa suculenta, quanto mais sol ela toma, mais colorida ela fica. Em períodos de inverno também ela mistura o estresse do frio da noite com o estresse do sol durante o dia. Ela fica nessa coloração que você está vendo. Essa daqui mesmo é uma muda que eu fiz da planta maior há pouco mais de um mês. E ela já está aqui ó, bem colorida e liberando aí já muitas mudas. Então é uma suculenta que além da coloração espetacular, ainda dá muita muda também. E a suculenta que fica bem colorida ao sol pleno também é o Sedum Rubrotictum. Bem tranquilo de cuidar, bem fácil de cuidar. Qualquer folhinha que cai no substrato, logo ela brota e já forma uma nova muda também. E bem colorida de sol. A de número 14 é a Camptella Campfire, que não poderia faltar no vídeo de hoje, que fica bem coloridona também ao sol pleno. Em períodos de frio também ela fica com a coloração espetacular. E é uma suculenta que em qualquer arranjo que você coloca ela dá uma melhorada boa naquele arranjo, naquele vaso, naquela floreira. Porque é uma suculenta muito bonita. E à medida que ela vai crescendo, ela vai liberando muitas mudas. Você pode destacar e colocar em outros vasos para garantir a espécie dela. Até porque de vez em quando ela dá uns fungos. Então é bom você ter ela em vários vasos para garantir a espécie dela aí. E seguindo para a última do vídeo de hoje, que é a Mayalen, que também à medida que vai tomando sol, vai também liberando uma coloração muito bonita, uma coloração meio rosada, caminhando para um vermelho também, e fica muito bonita. E realmente não precisa deixar elas estressadas, passando sede, para ficar colorida não, porque as suculentas daqui, a gente rega aí uma vez por semana, em períodos mais frescos, 2 vezes em períodos mais quentes, e elas estão sempre com a coloração bem bonita aqui no nosso cultivo. E lembrando a você também, não custa nada lembrar, toda vez que você tirar uma suculenta que é de sol pleno do sol, por algum motivo deixar ela na sombra, lembrar de quando voltar com ela para o sol, é necessário você readaptar ela de novo. Jamais você pode tirar uma suculenta de sol pleno do sol, colocar na sombra e depois voltar com ela para o sol de novo, não. Você tem que adaptar ela aos poucos de novo, para ela ir pegando força e pegando coloração naturalmente. Porque se você deixar a suculenta fora do sol por alguns dias e depois voltar com ela para o sol quente, ela vai queimar e você corre o risco aí de perder sua planta. E eu tenho certeza que não é isso que você quer, correto? Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil aí para você. Se gostou e não for inscrito, eu vou pedir que se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe um joinha, que aí o YouTube manda todo vídeo novo que eu postar por aqui para você, tá certo? Combinado? Então tá bom então. Agradeço a você pela sua companhia, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.